Queridos, eu quero deixar uma breve palavra a todos vocês. Em Mateus, no capítulo 6, verso 9, texto muito real, muito simples, muito lido, muito mencionado, muito citado por todos nós. Eu vou ler apenas o verso 9 e o verso 10. Que o Senhor nos ajude esta noite. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém. Como já citamos e já falamos tantas vezes essa oração de Jesus, nos dando a orientação prática, que eu precisava concluir esse pensamento convosco esta noite, falando sobre esse privilégio que nós temos, o meio pelo qual Deus nos deu de relacionar-se com Ele. E a gente às vezes encontra muitas citações e muitas ideias de como relacionar-se com o divino, mas Ele deu uma muito simples, que não nos custa nada, que é totalmente grátis, que é a oração. A oração é o mecanismo mais poderoso, mais forte, mais intenso, mais puro de se relacionar com o divino. Eu diria que, na grande verdade, a oração é a base primária do relacionamento. Ela é, portanto, o elo mais importante. Ela é, sem dúvida nenhuma, o meio mais eficaz. Ela é, com toda certeza, a única porta relacional com Deus. Todas as outras são legais, mas nenhuma consegue chegar a Deus sem a oração. Através e somente por meio da oração é que tocamos o Altíssimo, é que conseguimos obter dele coisas, é que conseguimos estar com ele, porque a oração simplesmente não é um mantra, não é somente o meio pelo qual você busca de Deus algo, mas a ideia primária é que a oração seja eficazmente o ponto de contato principal, a base primária de demonstração de que amamos e de que nos relacionamos com o divino. Na semana passada nós pudemos, de maneira bem rápida, e hoje também o será, de maneira clara, tentei vos responder o que não era oração. E a primeira coisa que eu disse foi que oração não era um sacrifício, e nem pode o ser, porque se for, então o relacionamento com o divino já está quebrado. Se relacionar-se com o Senhor for pesado, for um sacrifício, então não há amor, então não há gratidão, então não há prontidão de vontade. Mas também vos disse que a oração de forma alguma pode ser apenas um ato religioso, e ela não é, como se tem em milhares de religiões globais, onde tem os seus livros, os seus mantras. Grandes e portentosas religiões tem inclusive o que eles chamam de livros das orações, onde são orações específicas, e você faz aquela leitura como se estivesse falando com a divindade. Mas isso não é oração, isso é uma leitura básica de um texto que alguém sugere. Inclusive muitos partem da ideia da religião chamada judaísmo, e o judaísmo tinha por si, embora se tivesse todos os caminhos para se relacionar com o divino, e muito especialmente através da oração visualmente exposta no Antigo Testamento, mas foi gerado pelo sistema judaizante formas de se aproximar com Deus. Inclusive utilizaram a grande quantidade de nomes que o Deus tem. A divindade é exposta no Antigo Testamento de várias formas: Jeová Nissi, Jeová Rafá, Jeová Sabaote e tantos outros nomes. E tudo isso é usado pelos judeus, e muito especialmente os praticantes do judaísmo, como um meio de oração, e criaram mecanismos de oração a partir do nome de Deus. O nome de Deus no hebraico são 4 consoantes, Yahvé. Essas 4 consoantes, que é traduzido por Jeová, é no contexto do judaísmo a fonte das orações, e eles têm que decorar essas orações. Quando uma criança completa 12 anos, por exemplo, e ele tem que passar por uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, em geral é o decorar da Torá,
isto é, dos 5 livros que estão no Pentateuco: o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E a criança tem que trazer isso na sua mente. E quando a cerimônia do Bar Mitzvah é quando isso é tomado, ele tem que citar a Torá por completa aos seus inquisitores. E em continuação, ele passa por um processo de treinamento para conhecer como falar com Deus, aprender a orar. Até então, não vejo problema em aprender a orar, porque os próprios discípulos disseram a Jesus: Mestre, ensina-nos a orar. E Jesus então os ensinou dizendo: vós orareis assim, como eu acabei de citar aqui agora. Mas não como um mecanismo meramente, não como uma citação verbal meramente, mas Ele deu-nos o caminho e as palavras corretas que deveriam sair de nossa alma, como uma elevação de fé. Entretanto, os judeus faziam mais do que isso. A partir do nome Yahvé, eles criaram e utilizaram 72 combinações, que são 72 nomes de Deus, usados pelo judaísmo. E desses 72 nomes, eles criaram orações que dão um total de 490 orações. Ou seja, 490 meios de se comunicar com o divino, utilizando cada nome de Deus. Portanto, para cada necessidade tem uma oração específica dentro do judaísmo. É isso que você vê a igreja judaica, que sai de Jerusalém cheia do Espírito Santo, mas com o judaísmo entranhado em seus corações, e partem para as regiões da Ásia Menor e também da Síria e de outras partes, e lá pregam o evangelho, mas anunciam, por exemplo, em Antioquia da Síria, o evangelho apenas aos judeus, e formam uma igreja de judeus, excluindo os gentios. E como uma igreja de judeus, eles trazem pessoas e eles mantêm as mesmas práticas do judaísmo, o serviço de ritualismo que eles tinham, mantêm as orações como eles tinham. E você percebe no capítulo 11 de Atos, que quando a igreja está crescendo, eles entendem que tem que transferir a Jerusalém a responsabilidade. E os apóstolos que estavam em Jerusalém disseram: vamos mandar alguém para Antioquia para ensinar a igreja judaica. E quando chega lá um enviado dos pastores de Jerusalém, Barnabé, e à medida que ele chega, ele percebe uma igreja que tem o Cristo, mas que é judaizante, que tem Jesus, mas que tem a prática do Antigo Testamento, que crê em Jesus, mas que entende que para acessar a Deus precisa do ritualismo, precisa dos 72 nomes, precisa das orações do Talmud. Então eles aplicam isso aos judeus. E Barnabé busca Saulo, que é conhecedor do evangelho. Ele já passou muito tempo na Arábia agora. Ele já sabe falar de Jesus de uma maneira clara, de acordo com as escrituras. Ele teve um tete-a-tete com Jesus. Ele andou com Jesus enquanto estava na Arábia. Então agora ele sabe ensinar as coisas. E ele é trazido para Antioquia. E quando chega ali, ele percebe que os irmãos, tudo que vão procurar em Deus, eles utilizam 72 nomes, as combinações corretas, para as orações corretas, para acessar a Deus. Se eles precisassem, por exemplo, de uma bênção diária, para uma provisão, então eles oravam, combinada aquela oração com Jeová Jiré. Eles tinham que acessar através desse nome. De outra sorte, nos outros nomes, da mesma forma. Então vem o apóstolo Paulo e diz: não é bem assim, vocês podem deixar essas combinações de lado. Não precisa mais de 72 nomes, não precisa mais de 490 orações que você fará uma vez por dia. Basta você pedir a Deus, utilizando apenas 5 letrinhas que formam o nome Jesus. Esse nome vai garantir acesso ao céu, e vocês podem orar diretamente a Deus sem essas combinações. Então a igreja descobriu isso, e tudo mudou. Eles perceberam que o acesso foi liberado, e que o Eterno agora tem o acesso livre a qualquer homem que crê através do nome de Jesus o Cristo. É por isso que a oração não é um ritualismo religioso, não é um mecanismo qualquer, é um meio pelo qual você se conecta com o divino diretamente, sem interrupções, e o que é melhor, sem ninguém no seu caminho. Ou seja, qualquer um de nós agora poderia falar com o Eterno sem ter alguém que intermedie o assunto, porque o meio pelo qual isso se faz, o Cristo já disse: é através do meu nome. Apenas 5 letrinhas. Perceba que disse-vos também que oração não é nada politeísta
ou multirrelacional, ou multidirecional. Não, orações não são atiradas ao vento. Elas não servem se elas são posicionadas em qualquer direção ou em qualquer divindade. Elas só têm resposta a uma única divindade, ao único que na verdade é divino, ao único que na verdade existe, a saber, o Senhor de nossas almas. Mas também eu vos disse que oração de modo algum é uma obrigação, como alguns pensam. Ninguém é obrigado a orar, assim como ninguém é obrigado a falar com o seu próximo. Nem tampouco é obrigado a falar com a tua esposa, nem tampouco é obrigado a falar com o teu esposo. Isso não é uma obrigação, isso é um prazer, isso é relacionamento. Então você não deve ir a Deus porque alguém te disse, vai orar, irmão, nem que você se lasca. Não, senhor, não tem esse negócio. Você vai orar porque você ama a Deus, você vai orar porque você quer Deus, você vai orar porque é gostoso estar com Deus, você vai orar porque Deus ama você, você vai orar porque a oração te aproxima dele. Isso é prazeroso e não é nada por obrigação, a não ser que você faça isso. E se faz por obrigação, desculpe, você está pagando o mico, está gastando tempo à toa, está fazendo papel de tolo. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. É necessário querer primeiro. E uma das coisas mais interessantes do divino, ele me disse isso enquanto eu orava aqui há algum tempo atrás, há uns 3 anos atrás. Ele disse, filho, enquanto eu citava para ele, Senhor, eu te quero, eu preciso de ti. E ele disse assim, filhinho, para com essas falatório inútil. Eu digo, como assim inútil? Eu estou falando para ti aquilo que eu preciso. Ele disse assim, eu não quero que você me diga que me quer. Eu não quero simplesmente que você me diga que quer me buscar. Ele diz, eu quero que você me queira buscar. Porque o tempo todo a gente fica dizendo, Senhor, eu preciso de ti e eu quero te buscar, então busca. A gente parece que aprendemos um meio de passar o mel na boca de Deus, como quem diz, eu te quero, Senhor, mas Ele sabe que o coração não quer tanto. Eu te preciso, Senhor, mas Ele sabe que a gente não está dizendo isso com totalidade do ser. Justamente porque a gente aprendeu religiosamente que tem que fazer. Não é que você tem que fazer, você precisa querer fazer. Então diga para quem está ao seu lado, melhor do que fazer é querer. Melhor do que buscar a Deus é querer estar com Deus. Não adianta buscar se não quiser. Você acha que Deus vai vir? Se tem uma coisa que a gente precisa aprender, é que o Eterno não vem em lugares que Ele não se sente bem. O Senhor não vem em lugares onde Ele não é apreciado. Mas a gente acredita que Ele vem em qualquer lugar, mesmo que Ele seja tolerado. Não, senhores, Deus só vem em ambiente onde Ele é desejado, onde Ele é apreciado. É por isso que a maioria de nossas orações são toscas, vazias, mortas. Porque a gente só quer as mãos dEle, não quer a face dEle. Mas quando a gente desejar buscar a face dEle, então todo o ser dEle vem. É por isso que em todo tempo você vai ver Ele dizendo às pessoas, aos líderes, e muito especialmente àqueles que o amavam, como por exemplo Davi. Quer alguém que amava a Deus mais do que amava Davi? Davi era o homem que mostrou um amor pelo divino como ninguém. Há 2 particularidades na Bíblia. O primeiro é Abraão. Você não vai ver Deus declarar tanto apreço por um homem quanto declarou por Abraão. Mas não vai ver um homem declarar tanto amor por Deus como Davi declarou. E vem Deus e diz para ele, Davi, busca a minha face. E olha que Davi é aquele cara que dizia, Senhor, assim como as corças anseiam pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Então um cara que tem essa expressão de alma diante do divino é o mesmo cara que Deus vem a ele e diz, continue buscando a minha face, Davi. Como quem querendo direcionar o querer, o desejar. Vos digo isso para tentar te dizer que a relação com Deus parte inicialmente de um desejo de orar, um desejo de falar com Ele. E por isso eu posso te dar 4 coisas do que é oração.
E a primeira, como já citei semana passada, ou pelo menos a síntese dela, é como aquilo tudo, o resumo de tudo isso que eu estou dizendo. E eu queria que você repetisse comigo. Diga: oração é o meio pelo qual me relaciono com Deus. Mas melhor do que eu relacionar com Deus, é Deus relacionar comigo. E todas as vezes que eu simplesmente oro daqui para cima, é eu falando com Deus. Eu estou falando com Ele, eu estou citando a Ele, eu estou orando a Ele. Mas oração é mais do que isso. É dualidade de relacionamento. Como diz, é a via de mão dupla. Vai ao céu, mas vem do céu abaixo. A oração é um ponto de conexão, irmão. E geralmente a gente consegue se conectar com o divino, se desligando dessa carne, depois de meia hora, 40 minutos. É bobeira a gente achar que vai dobrar os joelhos e já vai desligar toda essa carne das coisas da vida e se conectar com a divindade e começar a receber o fluxo da glória do divino em nossa vida. É por isso que Jesus ensinou a orar dizendo: começa o relacionamento com teu Pai. Começa admirando Ele, começa falando com Ele, começa adorando a Ele, começa ministrando a Ele o seu coração. E você só consegue fazer isso de forma liberal se há relacionamento. Eu só consigo essa conexão com o divino se meu coração de fato o quer e o sente. E esse tempo demora. Tem dia que você está cheio da graça e consegue tocar o céu com 20 minutos. É por isso que a maioria das pessoas vive na superficialidade da graça, porque não passa mais do que 10 minutos com o Pai. E perdoe-me, esse tempo é necessário para aprofundar-se nele. A continuidade desse tempo vai te querer cavucar cada vez mais, irmão. É como uma fonte inesgotável. Eu gosto de pensar em Deus como uma grande montanha de ouro coberto por pedras. E você tem uma picaretazinha, e você vai batendo, batendo, batendo. De repente você vê um brilhozinho que saiu da pedra, e você identifica que é ouro. Você pode crer que por causa do ouro você vai fazer todo o esforço para arrancar a maioria das pedras que você puder. É ou não é verdade? Não. Pergunte para quem está ao seu lado aí. Diga: se você descobrir uma montanha de ouro, o que tu vai fazer? Você não vai cavucar o máximo que pode? A primeira coisa é comprar o campo, como disse Jesus, para ninguém mais explorar aquilo lá, não ser só você mesmo. Comprasse aquele campo e agora é teu, tu pode explorá-lo, portanto. Eu tenho certeza que por causa de nosso desejo de riqueza, vamos cavucar até se tornar uma serra pelada. É na verdade, um buraco incrivelmente fundo, até que não haja mais nada lá. Por que a gente não procede da mesma forma com o divino, que é muito melhor do que o ouro? Deveríamos seguir o mesmo croquis de nossas vidas. Ele é o melhor tesouro que alguém pode ter. Isso não é prática religiosa, precisa partir do princípio de relacionamento. E Ele nos deu essa picareta chamada oração, o meio de se conectar com Ele. É por isso que Jesus nos chama a atenção logo no início de sua fala. Nos evoca paternidade e filiação. Ele clama: ó Pai, Pai nosso. É a expressão de filho apaixonado por Pai, como já citei a vocês. Ora, se esse é um acesso à divindade já caracterizado pela palavra de Deus, por que não segui-lo? Me lembro que citei a voz que no Antigo Testamento todas as orações eram precedidas de sacrifícios. Você olha, o Antigo Testamento está repleto de sacrifícios de sangue, na perspectiva de que esse sacrifício abra o caminho para o relacionamento com o divino através da oração. Não é verdade? Mas perceba que existem alguns personagens que pularam essa etapa. Você olha logo no capítulo 4 de Gênesis, você vê 2 personagens sacrificando para orar. Mas você olha no capítulo 5 e vê um outro personagem pulando essa etapa: Enoque. Por que o Enoque não faz sacrifício, mas anda com Deus? Porque ele achou o caminho mais excelente.
Ele entendeu que Deus gostava de relacionamento e não sacrifício. E é isso que Jesus disse no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, dizendo: quando é que vocês vão aprender que eu quero misericórdia relacional e não sacrifícios? Enoque descobriu isso. Mas os outros, depois de Enoque, continuaram fazendo sacrifícios. Quer olhar para o pai da fé, por exemplo, Abraão? Ele começou seu relacionamento com Deus fazendo o quê? Sacrifício. Gênesis capítulo 12, versículo 6, ele fez um altar. E fez o que no altar? Sacrifício. Gênesis capítulo 14, Gênesis capítulo 15, Gênesis capítulo 18, sacrifício. Todas as vezes que ele vai falar com Deus, ele sacrifica. Mas Deus está interessado em algo mais intenso, e o Abraão também. O Abraão quer proximidade com o divino, e o divino quer proximidade com o Abraão. Então Abraão propõe-se relacionar com Deus de maneira abundante. Deus disse: será que você quer relacionar comigo? Vamos iniciar um processo de sacrifício mais intenso. E no capítulo 22 de Gênesis, qual é o sacrifício que Deus pede? Qual é o sacrifício que Deus pede? Fale comigo, pelo amor de Deus. Isaac. Deus diz: me dá o teu Isaac, para ver se você realmente me ama. Vem cá, será que Deus não sabia? Será que ele não sabia o quanto Abraão o amava? Será que Deus não sabia que o Abraão ia sacrificar o Isaac? Deus sabia, mas o Abraão não sabia. O Abraão estava disposto a ir até os mais profundos dificuldades, na perspectiva de que alcançasse o coração de Deus. E ele mesmo provou isso para si, quando oferece o próprio filho, e Deus assim não o deixa fazê-lo. Pode perceber que os sacrifícios de Abraão duraram até o capítulo 22. Depois do capítulo 22, Deus começou a andar com Abraão, e Abraão andar com Deus sem sacrifício, porque ele entendeu e encontrou o caminho mais fácil do relacionamento. Você vê em algum momento Moisés fazendo sacrifício diante de Deus, mas você vê Israel fazendo sacrifício, porque Israel não tinha encontrado o caminho, mas Moisés encontrou e falava diretamente com o Pai, e o Pai diretamente com ele. E esse processo se repetiu ao longo de muitos outros tempos na Bíblia, até chegar nos dias de Jesus, onde Deus prepara um único e suficiente sacrifício para que todas as pessoas pudessem falar com ele, assim como Enoque, assim como Abraão, assim como Moisés, assim como Gideão, assim como Davi, assim como Isaías, assim como Neemias e tantos outros. Então agora ele envia Jesus para um único sacrifício, e o filho se oferece no altar e é morto, sacrificado, ofertado a Deus, mas agora abre o caminho para que todos nós se relacionem. Então eu queria que você chacoalhasse quem está pertinho de você e diga: foi Jesus quem te deu essa oportunidade. Como é que a gente pode ser tão negligente com algo que Jesus priorizou tanto? É algo maravilhoso pensar sobre isso. Afinal de contas, Jesus não era Deus? Pergunte para quem está pertinho de você: Jesus não era Deus, meu irmão? Ele não era. Ele não era totalmente Deus. Encheu de caraminhola na tua cabeça, não é? Então vem para a escola dominical para você aprender. Tem aula todo domingo pela manhã. Ele era totalmente Deus. Mas se ele era totalmente Deus, por que ele tem que orar? Porque enquanto ele está em carne, ele está dizendo: eu preciso desse canal aberto com meu Pai. Eu estou no mundo físico e eu preciso de um canal aberto com o mundo espiritual. E a gente quer que o céu se manifeste na nossa vida sem fazer a conexão. Jesus trazia o céu à terra porque mantinha a conexão contínua. E a gente quer fazer o download sem primeiro se conectar. Não é assim que a gente quer? Queremos download à vontade, mas não temos o tempo para conectar. Que triste. Assim não fazemos nem up nem down. Ficamos desconectados. Então vamos lá no Paraguai e compramos um CD que tem o programa pirata. E você nunca vai ter o original, porque sempre se contenta com o pirata.
Você nunca vai ter a graça e a glória do divino, porque a gente está acostumado com o fast food da nossa carne. Enquanto que Ele quer nos oferecer o céu, a gente se contenta apenas com a poeira dos seus pés. Por isso, oração é o meio de conectar-se com o divino mais poderoso que Jesus nos deu. Em segundo lugar, o que é oração? Diga por favor para quem está pertinho de você, diga: oração é o meio pelo qual... Meu Jesus, irmão, hoje é quarta-feira, mas vocês estão muito desanimados. Eu preciso que você se anime um pouquinho mais. Diga assim: meu irmão, oração é o meio pelo qual o céu interfere na terra. Outra vez. Vocês estão quase bom. Outra vez. Você quer que o céu interfira na sua vida? Você quer que o reino baixe nos seus negócios? Você quer que a glória do divino venha sobre a sua casa? Então, oração. Não tem outro meio. E se eu mandar um e-mail para Deus, desculpa, o e-mail não vai passar. Glória a Deus por essa risada. Já que não tem muito glória a Deus, tem a risada de criança que serve como um glória a Deus. E é assim que eles glorificam a Deus, não se preocupem. Perceba que quando a gente compreende essa verdade, as coisas começam a mudar na nossa vida. Porque afinal de contas, foi isso que Jesus disse: vocês devem orar assim: clamem ao Pai, falem com o Pai, glorifiquem ao Pai. Em seguida vocês digam ao Pai: Pai, venha o teu reino. O que a gente está ensinando a orar? Interfere, Senhor. Traz o teu governo aqui. Interfere na minha vida. Interfere nos meus negócios. Traz a tua glória para dentro de mim. Move o teu governo para o meu governo. Como é que você está dizendo? Eu sou incapaz, Senhor. Aqui é terra, é tudo mutável, é tudo imperfeito. Mas traz o que é perfeito sobre o que é imperfeito. Traz o que é santo sobre o que não é santo. Traz o que é poderoso sobre o que é fraco. Traz a glória sobre a infrutífera trevas. Deus está dizendo, Ele está ensinando-nos a buscar o que é de cima para aquilo que está embaixo. E a gente passa o tempo todo querendo ir para o céu, e quando na verdade Jesus está ensinando: não peça para ir para o céu, mas peça para o céu vir para a terra. Essa é a ideia de Jesus, que a gente dê condições do governo divino se estabelecer aqui. E por que eu te digo isso? Eu preciso da sua rápida compreensão. Perceba, Deus, quando cria todas as coisas, Ele estabeleceu leis e princípios. Ele fez isso. E uma das leis que Ele estabelece é que o reino espiritual governa sobre o reino físico. É uma lei. E Ele estabelece essa lei colocando o homem como esse canal. É por isso que você observa Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus dizendo ao homem recém-criado: domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre tudo que se arrasta e sobre toda a terra. Ele deu o governo a Adão e a Eva e a todos os seus filhos da terra. Então o céu governa a terra por meio do homem. A ideia do divino é essa. É por isso que o Salmo 8 nos conclama a observar como e por que Deus fez o homem, para que este pudesse governar a terra debaixo do governo divino. Não é uma coisa aleatória como quem diz: vai e faz a sua vontade. Ao contrário, é o governo divino impetra a sua vontade na terra por meio do homem, pela liberdade que o homem dá. É por isso que o Senhor deu a Adão o direito de querer ou não querer. Quero o meu governo, Adão? Faz o que eu estou dizendo. Não quero o meu governo? Não faz o que eu estou dizendo. Ele colocou essa lei para que Deus governasse a terra de forma justa. Ele colocou o homem no meio do caminho, porque o homem é físico, dotado de uma conexão espiritual.
É por isso que o apóstolo Paulo escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que a oração dele a Deus é para que todos nós possamos encontrar-se irrepreensíveis para a vinda do Senhor, estando nós todos, corpo, alma e espírito, mas na verdade ele cita espírito, alma e corpo, plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Ele está falando de nossa tricotomia, daquilo que somos formados. Nós somos corpo, essa carne, mas somos alma, esse intelecto, mas temos um espírito que nos conecta com o divino. Temos isso em nós. Isso aqui governa a carne, e ele através de nós governa a terra. Era para ser assim. Ele estabeleceu essa lei, como quem está dizendo: não dá para o espiritual governar o mundo físico sem utilizar o homem. É por isso que o único meio de o diabo governar a terra, se tornar o príncipe dela, era por meio de um corpo. É por isso que ele aparece em uma figura de uma serpente, porque ele tinha que possuir um corpo. Ele só podia interferir na terra com um corpo. É por isso que a Bíblia diz que acima de nossas cabeças estão principados e potestades, espíritos desencarnados, querendo fazer o quê? Procurando corpo. A Bíblia diz: quando o homem está cheio de Deus, a casa está limpa e adornada. Mas quando suja, abre o caminho, aquele espírito maligno que ocupava o lugar olha e diz: opa, a casa está limpa e está vazia. Disse Jesus que ele vai e chama mais 7 outros e diz: bora lá fazer uma festinha na laje, porque a festa está vazia. Eles só podem ocupar o governo da terra por meio de homens. É por isso que o diabo é o príncipe das trevas, é o governo desse mundo, porque ele governa através da impiedade do homem. É por isso que Jesus precisou vir em carne, senão ele poderia ter vindo em espírito, irmão. Ele poderia ter descido em divindade como espírito, mas ele veio em carne, porque o único jeito de destronar o diabo desse mundo era através de sua própria carne. Por isso ele orava ao Pai, para que o governo divino fluísse por meio dele mesmo e incendiasse a terra com a sua glória. Então ele nos dá a oportunidade de o céu vir à terra por meio de nós. Se queremos que o governo divino venha, temos que estar na brecha. É por isso que o apóstolo Paulo, bem como Jesus, ensina. Paulo diz de maneira tão poderosa, nesse mesmo livro de 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 5, ele diz: orai sem cessar. Por quê? Ele está dizendo orai sem cessar. Aos Romanos também ele escreve: orai e perseverai em oração. Por quê? Porque enquanto mantivemos o contato direto, o céu continua em contato direto governando a terra. É por isso que Paulo escreve aos Gálatas capítulo 5 versículo 19, dizendo que as obras da carne são conhecidas. Mas lá no versículo 25 ele diz: se andemos e vivemos em espírito, andemos também em espírito. Por quê? Porque através do espírito o governo do céu vem por meio de nós. Então agora pergunte para quem está ao seu lado: você quer que o Senhor interfira nessa terra? Meu Jesus de Nazaré, irmão. Você requer realmente que Jesus interfira, querido, na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, na sua família? Se você quer, desculpa, não adianta vir para a igreja aqui cantar uma canção, 2 ou 3, levantar a mão e adorar. Se você não colocar a boca no pó, não orar e não tiver um contato com Ele, não adianta. Temos que parar de nos enganar. Não percebeu que a vida passa e nada muda? Você não notou ainda que a tua vida está do mesmo jeito desde que começou?
Que o único jeito de Deus interferir é quando damos essa liberdade a Ele através de nós. Ele nunca vai invadir o teu espaço. Diga bem forte para quem está pertinho de você: o Senhor nunca vai invadir tua praia. Ele não é do MTST. Nunca vai invadir a tua propriedade, irmão. Fica tranquilo. Você vai ter que abrir a porta e dizer: vem, Senhor, mora aqui dentro, habita aqui dentro, seja Senhor aqui dentro. Eu imagino que a bandeira do divino é azul celeste. Era para dar um glória a Deus. Essa era a deixa. Nossa, esse deu glórias a Deus. E quer saber? Só para abrir parênteses e fechá-lo, Deus usou esse cabo para fazer até os ímpios em rede nacional dizer glórias a Deus. Da mesma sorte que quando muitos crentes meteram a boca em Regis Danese, que grupos de pagode estavam cantando a sua canção, entra em minha casa, mas eles não sabem. É por isso que tem um monte de grupo de pagode que se acabou, porque cantaram essa canção: entra na minha casa, mexe na minha vida. E o Senhor ouviu aquela canção e disse: deixa comigo, já que você falou, eu vou entrar, vou acabar com o teu grupo de pagode, mas eu vou salvar você. A gente não sabe o que Deus faz quando abrimos as portas do mundo espiritual. O acesso do divino, adorados, depende da igreja dele. Desculpa eu ser sincero com você, mas se a igreja não se colocar na brecha e não disser a ela: o Senhor, nós estamos aqui, somos prontos a Senhor usar como o Senhor quiser, desculpa, Deus vai dizer: eu vou para outra cidade, onde tem alguém que me queira lá. Ou você esqueceu que Jesus não pôde fazer muitas coisas em Nazaré, simplesmente porque as pessoas não creram nele? Por causa da incredulidade, até Cafarnaum entrou na dança. Ele disse: a ti, Cafarnaum, se tivesse feito os milagres que foram feitos em ti, em Tiro e em Sidom, eles tinham crido muito mais. Então dá para dizer à igreja brasileira: igreja brasileira, se em qualquer outro país do mundo fosse feitos os sinais e as maravilhas que são feitas no Brasil, eles já estavam em chamas. Porque não queremos pagar o preço. Se você for à Coreia do Sul, que há 60 anos foi arrasada pela guerra, e você vai lá hoje, é primeiro mundo, é incrível. Mas todas as igrejas da Coreia começam às 4 da manhã e vai até o meio-dia de oração, todo dia. Todo dia. Esses dias lá no interior do Vietnã, nós chegamos lá, era por volta das 2 da tarde, em uma província. Fomos até um lugar, depois pegamos uma motinha, depois um barquinho, chegamos à província, onde tinha lá uma igreja debaixo de umas florestas. E chegamos 2 e pouco da tarde, um calor terrível. E quando conseguimos entrar por dentro das casinhas velhas e chegamos a um lugar mufumbado, nós encontramos lá mais de 40 pessoas com a boca no pó, chorando e orando no chão batido. E eu falei: é normal? E ele disse: sim, todo domingo a gente passa o dia inteiro orando. E eu disse: o que vocês estão pedindo? Livramento? E através do intérprete ele disse: não, nós só queremos que Deus abra a mente das pessoas no Vietnã. Eu vi que eu não sou crente ainda, pois esse mesmo pastor foi o que me disse: não nos dê dinheiro, me dê Bíblia. Esse mesmo cara, que a Bíblia chega na igreja dele a cada 2 anos, circula 40 e poucas igrejas em toda a província, para depois chegar na igreja dele, ele fica com ela uma semana, então manda para outra igreja. Mas a gente tem muito, não é? A gente tem abundância, então a gente ora pouco. Há pouco tempo atrás eu estava em Mali e escutei uma missionária falando. Enquanto ela falava, alguns pastores depois aqui do Brasil e da Europa se reuniram e disseram: irmã, nós vamos orar para que a perseguição acabe lá no Quênia, para que tudo fique bem. E ela disse: pelo amor de Deus, não orem assim, porque é através da perseguição que a igreja tem crescido dia e noite pela oração. Eu queria que você fosse comigo em Nairobi, no Quênia. Aí você vai ver o que é isso, irmão.
há 30 anos atrás, uma pequena igreja norte-americana chamada The House Prayer, casa de oração. O pastor teve uma visão com Nairobi, e ele disse: eu quero ir para Nairobi. Então a junta da sua igreja não permitiu, pois a idade dele não permitia. Então ele levantou 20 jovens da igreja americana e disse: vocês vão os 20 para Nairobi. Fazer o que, pastor? Fundar uma igreja. Como assim? Uma igreja de oração, como nós aqui, disse ele. Então foram 20 jovens para Nairobi e começaram a igreja orando. Orando. Não iam para as ruas pregar, mas passavam o dia inteiro e a noite toda se revezando, orando. Oraram 10 anos sem ir para as ruas. 10 anos de joelho. 10 anos. 10 anos. Depois de 10 anos, as pessoas começaram a chegar na onde eles oravam, sem nenhuma pregação, e começou a perguntar: o que acontece aí? Tem esse barulho todo, esse negócio que sobe e desce aí, esse brilho que sobe e desce aí todo dia. Então as pessoas iam entrando e a glória ia enchendo elas, e elas iam ficando, iam continuando orando. Se você for das ruas de Nairobi hoje, 15 anos depois, a cada quarteirão, a cada semáforo, tem um crente orando e falando em línguas estranhas na rua, porque Nairobi está em chamas. Tem centenas de igrejas que passam dia e noite orando nesse país no Quênia, na África. Se você for à Nigéria, a igreja de um pastor chamado Enoch Adeboye tem 5 milhões de membros, mas ele tem 24 horas de oração ininterrupta por dia. A menor equipe de oração tem 1000 pessoas orando todo dia. Eles têm 5 milhões de membros. Ele tem uma igreja de 600 metros de largura por 2 quilômetros e pouquinho de comprimento. Olha na internet, você vai ver a comitiva de pastores brasileiros que foi lá agora olhar tudo aquilo, como que pode ser aquilo. Eles voltaram embabacados, simplesmente dizendo: esse povo não faz outra coisa senão orar. O grande problema nosso é que a gente quer fazer tudo menos orar. Então gastamos todas as nossas energias com trabalhos e trabalhos e programas e trabalhos e programas, e esquecemos que se nós orarmos, Deus vai fazer com que tudo aconteça no meio de nós. Então a gente tem os nossos cultos de oração e infelizmente é tão pequeno. Vem o Pedro, Tiago e João, e quando o João não vem, ele não manda substituto, vem só o Pedro. E a cada dia está pior. E eu não sei até onde a gente vai aguentar. E os céus está faminto para se manifestar em Dourados. Os céus quer manifestar-se em Dourados, mas está esperando quem convide. Está esperando quem queira de verdade. Por isso eu sugiro que a gente peça para o céu interferir em nós. E sabe de uma coisa? É por isso que você for em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, você vai ver o apóstolo Paulo falando que nós somos embaixadores de Cristo. Embaixadores trazem a autoridade do governo de cima para interferir naquele espaço dentro de uma nação diferente. Quando Ele nos transforma em embaixadores, Ele está dizendo: aonde você estiver, o meu país vai estar aí com você. Se você for a uma embaixada de algum país fora do Brasil, a nossa embaixada em algum país, aquele território ali, daquela embaixada, não é Índia, não é Irã, não é Tailândia, não é Vietnã. Aquele espaço ali é Brasil. Ali é a lei do Brasil. Ali é o governo do Brasil. Ali é comida do Brasil. Ali é moeda do Brasil. Ali quem comanda é o Brasil. E o que Deus está dizendo é: se vocês se tornarem meus embaixadores, vocês é que vão trazer a cultura do céu para esse reino aí nessa terra. Onde vocês estiverem é uma embaixada nova. É por isso que Ele quer que a gente se espalhe pelo mundo, para espalhar embaixadas do seu reino por todo o mundo. Ele quer usar você dentro de Dourados, em todos os lugares de Dourados onde o seu pé está. Aquele ambiente que o seu pé está é um ambiente que o reino deve governar, que a glória do reino deve dominar, que a moeda do reino deve falar, que o governo do reino deve comandar. Isso só é possível quando a nossa conexão está feita com Ele.
Deixa eu correr para terminar. Eita, meu Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, ele diz que as nossas armas não são carnais. Diga isso para quem está pertinho de você. Diga: meu irmão, pare de lutar com as armas desse mundo. As nossas armas não são carnais, mas ele diz que as nossas armas são espirituais e poderosas em Deus para destruir as fortalezas do inimigo que captura o conhecimento de Deus na vida das pessoas. E as nossas armas espirituais em Deus, poderosas em Deus, destroem os sofismas, os enganos do diabo na mente das pessoas. Justamente porque lá em 2 Coríntios mesmo, no capítulo 4, versículo 4 também, ele diz que é justamente porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Cristo. Mas a luz do Cristo está em você. Então, para que essa glória brilhe, para que eles conheçam, primeiro temos que destruir as fortalezas. Sem destruir as fortalezas espirituais não tem jeito. Há poucos dias atrás aqui eu trouxe uma fala a todos vocês e vos disse que para que ganhemos as batalhas no campo terreno, é primeiro vencer essas batalhas no mundo espiritual. É impossível alcançar nações se não conquistá-las primeiro no mundo espiritual. É impossível alcançar almas aqui em Dourados se não ganhá-las primeiro no mundo espiritual, irmãos. Quinta-feira passada foi o evento lá no Teatro Municipal. Os jovens oraram e jejuaram, conquistando aquele espaço durante dias. Mais de 50 almas se decidiram lá. Como foram conquistadas? Não foi a pregação que eu fiz, foram os joelhos no chão aqui embaixo. O único meio de alcançarmos Dourados é quando tivermos a coragem de conquistá-los no mundo espiritual. Eu queria que você olhasse para quem está ao seu lado e dissesse: Deus deu a mim e a você essa oportunidade. Paulo diz em Efésios, no capítulo 6, no versículo 18, dizendo: orando em todo o tempo. Você está lá no banco, está orando. Você está lá no seu trabalho, você está orando. Está lá na escola ensinando, mas a tua alma está orando. Você está em todos os lugares, a tua alma está orando. Você está trabalhando, sua alma está orando. Ele quer pregar também com os boizinhos dele. Está orando. Presta atenção em mim aqui, deixa o Azaf aí. Está orando o tempo todo. Onde estivermos, vamos orar. Onde andarmos, vamos orar. É preciso ir e fazer mais. Mas só conseguiremos ir e fazer mais se orarmos. Vocês estão olhando para o Azaf, todo mundo, estou vendo. Deixa ele para lá, senão você não escuta eu. Ele é tão lindo que você olha para ele. Leva o boi. Vamos conquistar? Se não orarmos, não conquistamos. Eu queria que você ficasse em pé. Eu nem terminei ainda, mas penúltima oração é a expressão pessoal de humildade e submissão. É por isso que Jesus diz: reconheça total dependência do Pai. Quando a gente diz: Pai, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas em último lugar, diga comigo: oração uníssono, queridos. Diga: oração é quando Deus pode ter de mim tudo o que Ele quer, no mesmo nível que eu quero ter de Deus tudo o que eu quero. Oração é isso. Quando eu consigo acreditar que eu posso ter de Deus tudo o que eu preciso, mas que Deus também pode acreditar que Ele pode ter de mim tudo o que Ele quer. Agora eu lhe pergunto, tenho certeza que muitos de nós aqui quer muito de Deus, quer o que precisa de Deus, não é verdade? Eu quero o que eu preciso de Deus.
Mas a pergunta é: Deus consegue ter de você o que Ele quer? Será que em oração, nesse ambiente de oração, que a gente espera ter tudo do céu, o céu pode ter tudo de nós? Pergunte aí para quem está pertinho de você. Diga: realmente o Pai pode ter tudo de ti no seu ambiente de oração? A gente quer tudo de Deus e queremos dar tudo a Ele, né? Nós queremos dar ao Senhor tudo de nós, desde que não nos peça aquilo que realmente importa para nós. Nós queremos e dizemos: Senhor, eu te entrego tudo, eu sou teu, desde que o Senhor não mexa com a minha mulher, com os meus filhos, com a minha finança, o resto é teu. Tudo é teu, Senhor, desde que não me envie para o campo missionário, desde que eu não tenha que passar horas de oração, desde que eu não tenha que contribuir, desde que eu não tenha que ser fiel, desde que eu não tenha que o culto te adorar, desde que, ó Senhor, tudo é teu. Tudo é teu, Senhor, só não minha renda, só não meu financeiro, porque afinal de contas eu também preciso, sou filho de Deus. Então a gente quer dar tudo para Ele, menos o que Ele quer. Se o Senhor lhe pedisse algo mais precioso a ti hoje, talvez o que você mais prezaria, qual seria a resposta? Se o Senhor pedisse a você, como pediu a Abraão: dá-me teu filho, qual seria a resposta? Se o Senhor pedisse a você mesmo: me entrega você agora, se entrega para mim por completo, eu vou te mandar lá para o Laos falar de mim, lá no Mianmar falar de mim, lá no Nepal falar de mim. Aí a gente vai dizer: deixa eu enterrar meus pais primeiro, Senhor, não dá para me formar primeiro, deixa eu casar primeiro, deixa eu ter filhos primeiro. Aí depois que tem os filhos, a gente diz: deixa eu ter netos primeiro, Pai. Depois que a gente tem os netos, a gente diz: Senhor, deixa os netos crescerem e eu ajudar na faculdade. Aí quando a gente está com 70 e poucos anos, já na cama, no leito de morte, Ele diz: Senhor, se Tu quiseres me enviar agora, eu acho que eu aguento. Aí o Senhor diz: eu não vou te enviar, eu vou te trazer, para você não pecar mais. Queridos, eu vos peço, vamos orar, vamos mudar os nossos hábitos, sabe? Vamos quebrar essa ligação religiosa que a gente tem, de achar que isso é o certo. Nós achamos que isso é o certo sem consultar a palavra de Deus. Se orássemos, compreenderíamos as noções espirituais. Se gastássemos mais tempo com Deus, as prioridades dele estariam nas nossas vidas. Não estou dizendo que você não ora, talvez ore. Eu estou dizendo que no geral nós precisamos criar um ambiente de oração onde o Pai possa interferir o tempo todo na nossa vida. E se o Pai interferir o tempo todo em nossa vida, as coisas em nossa vida darão mais certo, porque não teremos tempo para as distrações desse mundo. Eu queria que você inclinasse a sua cabecinha, fechasse os seus olhinhos, e por esse momento em que você está com seus olhinhos fechados, eu queria que você realmente pensasse agora, se a oração é esse elo de ligação com Deus, quanto tempo você passa conectado com Ele? Você deve responder isso a você mesmo, sem acusação, sem qualquer sentimento de peso, sem qualquer dedo em riste. Ao contrário, é você e Deus. Isso aqui é apenas um conselho da palavra de Deus, afirmando a você que nós não vamos a lugar nenhum se não tivermos coragem de mudar os nossos hábitos.
Nós não vamos mudar essa cidade, nem encher essa igreja a ponto de ter mais outros cultos no domingo, se nós não mudarmos os nossos hábitos. Nós não vamos conseguir salvar os nossos parentes, nossos filhos, se não mudarmos os nossos hábitos, queridos. Continuaremos sendo dominados pelos erros e pelos pecados que tão de perto rodeiam a nossa carne. Continuaremos sendo orgulhosos, continuaremos sendo soberbos, prepotentes, mas se nós orarmos, isso tudo vai dissipando de nossas vidas, a humildade de Jesus vai entrando em nós. É por isso que ele diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então mude o seu hábito hoje, mude a sua forma de pensar, mude o seu jeito de olhar o reino de Deus. Oração é o presente que Jesus te deu para se relacionar com o Pai. Então, com seus olhinhos fechados, enquanto você olha para dentro da sua alma, eu vou orar com você. E depois que nós orarmos, eu vou te pedir para você abraçar alguém e abençoar essa pessoa com o reino de Deus. Pedir para o reino de Deus interferir na vida dessa pessoa, nos negócios dessa pessoa. Orar, nada mais do que orar. E se quiser, às 6 da manhã o templo está aberto, o auditório está aberto, vem orar. Se quiser, às sextas-feiras, às 7h30 da noite, o auditório está aberto, vem orar. Se quiser mudar o seu hábito, lá na sua casa mesmo, é longe da igreja, então lá na sua casa, crie o hábito diário, vai orar. Mas se não consegues vencer em casa, vem ao templo e o Pai vai te abençoar. Paizinho querido, eu uso essa tribuna essa noite com o temor de Ti, Senhor. E tenho eu, Senhor, a autoridade em Ti para poder olhar para mim mesmo e ver o nível que estou em Ti, Senhor. Assim como cada pessoa que está aqui esta noite são os únicos em si mesmo que pode avaliar o nível de conexão contigo, Pai. E o nível de conexão contigo, Senhor, determina o quanto estamos fazendo nessa terra, determina o quanto estamos sendo usados por Ti, determina o quanto somos importantes para Ti. E eu sei que a maioria de nós, Senhor, às vezes somos assoberbados pelas coisas da vida e passa tão batido nesses dias de correria, de dificuldades, onde se tem que trabalhar muito, Senhor, para ganhar pouco, para tentar ser honesto e manter aquilo que honra o Teu nome através de nossos compromissos cumpridos. Mas ao mesmo tempo, Senhor, que estamos assoberbados e cansados demais dessa vida, esquecemos que nós temos um lugar secreto, que esquecemos que nós podemos descansar em Ti, esquecemos que podemos ir ao Teu colo, esquecemos que podemos clamar ao Teu Espírito para que Ele venha, esquecemos, Senhor, que é através dEle que nós conseguimos revitalizar as nossas forças, esquecemos, Paizinho, que o Senhor deu uma fonte de conexão, esquecemos que o Senhor é a nossa única fonte de conexão e que podemos extrair a vida para o nosso corpo cansado através daquilo que oramos. Esquecemos que podemos trazer o Teu governo a essa terra. Então, mediante aquilo que eu acabei de ensinar, Senhor, as pessoas que estão aqui essa noite, que são capazes de compreender a Tua palavra, cujo Teu Espírito ministrou ao coração delas, então eu lhe peço agora, ouça as orações que saem de seus coraçõezinhos, ouça esses pedidos que saem dos seus coraçõezinhos, Senhor, pois o único meio que eu acredito plenamente pela Tua palavra de o Senhor interferir em suas famílias é através dessas pessoas que me ouvem agora. O único meio de o Senhor interferir nessa cidade, Senhor, através da libertação de milhares de vidas, através da quebra de maldição de dezenas de famílias, através, Senhor, das formas extraordinárias de graça e unção que o Senhor usa os mais variados ministérios dessa cidade. Eu sei que isso só será possível se mantivermos uma conexão contigo em oração, se o Teu Espírito Santo tiver essa liberdade de nos conduzir. Oh, maravilhoso Senhor, e que a Tua presença gloriosa venha nos surpreender, venha nos encher, venha nos dar graça, venha nos fazer ser poderosos em Ti. Faz com que a Tua presença nos encha, faz com que a Tua glória nos encha. Eu lhe peço, Pai, que essas pessoas que estão aqui esta noite possam ser instrumentos de cura,
possam ser instrumentos de vida, possam ser instrumentos de salvação nos hospitais, nas fábricas, nas lojas, nas escolas, nas ruas de Dourados. Que essas pessoas possam ser instrumentos de bênção em suas famílias, em suas casas, Senhor. E venha sobre nós uma paixão extraordinária, uma paixão que nos leve a orar, que nos leve a te buscar, que nos leve a te querer mais do que as coisas dessa vida, que nos leve a te desejar mais do que desejamos as coisas dessa vida. Nos ensina a orar, Senhor, nos ensina a entregar o governo de nosso coração a ti. Assenta-te no primeiro lugar e governa as nossas vidas. Assenta-te sobre o comando de nossa embarcação e dirige os nossos caminhos. Assopra o teu vento em nossas velas, alinha o nosso caminho, Senhor, com a tua vontade, e que o teu governo venha sobre nós, que o teu reino venha sobre as famílias que estão aqui, que o teu reino venha sobre as empresas que estão aqui representadas, que o teu reino venha sobre os empregados aqui, que o teu reino venha sobre as casas que são representadas aqui agora, que o teu reino venha sobre as pessoas enfermas, que o teu reino venha sobre aqueles que esperam em ti, que o teu reino venha sobre aqueles que ainda anelam por tua presença, que o teu reino venha, Senhor. E não abrimos mão da glória, do poder, da graça, e queremos sim assumir um compromisso diante de ti, Senhor, de te buscar mais, de orar mais, de falar mais, de suplicar mais, de estar mais perto de ti. Venha o teu reino em nossas vidas, ó Rei. Eu lhe peço isso agora, em o nome majestoso de Jesus. Perdoa a nossa ausência, perdoa a nossa negligência, perdoa a nossa fraqueza e nos fortalece outra vez, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Diga a essa pessoa que está pertinho de você, ore por ela, cante essa canção a ela, que o reino de Deus venha sobre a sua vida, que o reino de Deus venha sobre a sua finança, que o reino de Deus venha. Cante para terminar, cante essa canção, cante bem alto, cante profeticamente, cante liberando. Cante, solte a sua voz. Aquilo que você canta é uma oração profética. Cante. Você pode abraçar bem apertado quem está pertinho de você e abraçar dessa pessoa. Diga a ela que o reino de Deus manifeste sobre a sua vida, que o reino de Deus manifeste nos seus negócios, que o reino de Deus manifeste na sua empresa, que o reino de Deus manifeste na tua saúde. Venha reino de Deus sobre você, que Deus te abençoe, vá em paz, seja próspero e seja abençoado, em o nome de Jesus. Se puderes, aplauda Jesus, glorifica Ele e vá em paz.